A paz do Senhor Jesus. Antes da gente sentar, abre comigo Neemias capítulo 2, versículo 17. Neemias capítulo 2. Aleluia. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, Neemias capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do Senhor meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Toma assento. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Senhor, abre o nosso coração e os nossos ouvidos nessa noite para ouvirmos a tua voz, e que essa palavra possa produzir frutos no nosso coração e a nossa vida possa ser transformada pela tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele está em nosso meio. Eu já estou algumas semanas meditando no livro de Neemias. É um livro muito especial, principalmente para quem trabalha na casa do Senhor, para quem exerce alguma função. E o que acontece nesse livro, que o livro inicia Neemias recebendo a visita de Anani, seu irmão. E ele pergunta para Anani como está em Jerusalém, porque Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes, também alguns estudiosos bíblicos afirmam que Artaxerxes era o mesmo rei Assuero, esposo de Esther. Eles estavam vivendo em cativeiro na Pérsia, e existia um grupo de pessoas que estavam em Judá, em Jerusalém. Neemias então pergunta por aquelas pessoas que ficaram em Jerusalém, e Anani, seu irmão, diz assim: olha, uma completa miséria. Eles estão vivendo uma completa miséria, e os muros estão destruídos, fendidos, as portas estão queimadas, está tudo ruim lá. Neemias fica bastante abalado com aquilo e resolve orar ao Senhor e pedir ao rei que desse a ele autorização para que ele reedificasse os muros. Eu fiquei pensando, ele recebe uma notícia que está todo mundo ruim, está todo mundo vivendo em uma miséria, pobreza, caos, e a preocupação dele é de voltar lá para reconstruir os muros. Será que não seria melhor ele resolver o problema social do povo? Poderia pensar, ele poderia pedir ao rei: olha, me dá uma ajuda aí para eu poder ajudar o povo lá, porque o povo está na miséria. A preocupação de Neemias não é em resolver o problema social do povo, ele quer reconstruir os muros. Aí eu tive que entender o que quer dizer essa reconstrução dos muros. Neemias está nos ensinando que algo que acontece muito frequentemente em nosso meio: nós queremos resolver o problema sem resolver a causa. A razão pela qual o povo estava em miséria, desolação, vergonha, é porque a cidade não tinha muro. Os muros da cidade estavam destruídos. Espera aí, pastor, mas complicou mais ainda. O que tem a ver o muro com o povo? Primeiro eu queria só pedir que desse mais um pouquinho de retorno para mim. Parece que eu estou... Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Amém.
época, os muros representavam a segurança e instabilidade de um reino. Todo reino forte precisava ter muros fortes, porque havia muitas lutas, muitas batalhas em conquista de reinos. Então era preciso ter muros. Era fundamental que no reino tivesse muros. O muro fendido dava a impressão de que aquele lugar estava abandonado, aquele lugar estava às traças. Então qualquer um podia chegar ali. Ninguém iria dar nenhuma oportunidade para as pessoas que moravam em uma cidade que não tinha muros. Então é muito além de simplesmente reconstruir muros. Neemias queria que a cidade voltasse a ser um reino respeitado. Ele podia muito bem ficar na dele, porque ele tinha um bom emprego. Ele era funcionário público do rei. Ele era copeiro do rei. Era ele que servia o vinho para o rei. O rei tinha duas pessoas que ele confiava mais: a rainha e o copeiro. Não, ele saiu da posição de conforto que ele vivia, visando ajudar o povo de Deus. Para a gente entender a importância dos muros, tem uma história muito conhecida no livro de Isaías, no capítulo 36. Aí eu vou pedir você para abrir, para a gente acompanhar. Isaías no capítulo 36. Deixa aberto aí que a gente vai mexendo aí. O pastor pregou aqui na virada do ano, creio que no último culto do ano, sobre o rei. Quem lembra? Alguém lembra? Lembro o rei. Ninguém lembra, pastor. Ezequias. O rei Ezequias. O rei Ezequias, quando ele assumiu o reino, o que ele fez? Ele fez uma grande reforma religiosa na nação. Ele destruiu todos os templos pagãos, todos os altares pagãos, ele jogou por terra. Ele restabeleceu o culto, ele restabeleceu a adoração, ele colocou o povo na linha. O rei colocou o povo na linha. E de repente ele ouve uma notícia de que Senaqueribe, rei da Síria, estava fazendo uma varredura em todos os reinos. Passou por Samaria, dizimou. Passou pelas cidades dos reinos vizinhos, todos foram conquistados por Senaqueribe. E Senaqueribe ameaça Judá. Quando o rei Ezequias ouve os rumores de que a Síria estava ameaçando Judá, ele deu uma ordem: eu quero que fechem todas as brechas do muro. Eu quero que reforce os muros. Eu quero que afie as espadas, as lanças. Eu quero que façam escudos. Eu quero que o meu exército esteja pronto para enfrentar o inimigo. Senaqueribe, Ezequias, ele não foi orar ao Senhor: livra esse homem de mim, desvia o furor do rei da Síria. Não, ele se preparou. Senaqueribe então chega às portas de Judá, concentra todo o seu exército altamente temido e treinado. Quando ele chega, ele encontra muros reforçados. Ele não encontra brechas, porque se ele encontrasse brechas, ele entraria, ele não ficaria do lado de fora dos muros. Os muros eram feitos para não serem transpassados. Não era possível, não, vamos entrar e vamos subir os muros. Os arqueiros ficavam em cima dos muros. Não era possível invadir Judá. E Senaqueribe, ele representa Satanás. Porque o diabo, quando ele chega contra a nossa vida e encontra brechas, ele entra. Quando ele não encontra muros, ele entra. Eu acredito que todo mundo aqui pode contar a história de alguém que o diabo entrou e atrapalhou a vida dele toda.
Porque ele não entra para fazer amizade, ele entra para destruir. A Bíblia diz que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. E ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele chega diante de Judá e encontra um reino fechado, muros fortes, lanças afiadas, arqueiros apostos, escudos apostos. Aí ele desiste, vai embora para casa. Bom seria, né, se ele chegasse diante de nós. Esse camarada ora, ele adora, ele está servindo a Deus. Vou embora, deixar ele em paz, vou procurar alguém lá na rua. Ele não faz assim. Ele cerca. Ele cerca. E aqui começa um jogo de guerra muito interessante. Porque ele começa a dizer ao povo, eu vou aqui porque o esboço já foi embora. Ele coloca todos os seus soldados ao redor de Judá. Coloca os soldados mais fortes, os maiores, os mais temíveis, para que as pessoas tivessem medo. Porque a primeira coisa que o diabo quer é provocar em nós medo. Porque o medo é adversário da fé. O medo é o adversário da fé. E a fé é o combustível que move o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então ele quer gerar medo. Gerando medo, ele neutraliza a fé. Então chega ali botando terror no exército de Judá, aqueles soldados ali. A presença do reino inimigo ao redor de Judá faria com que o alimento, o mantimento não entrasse na cidade. Faria com que a cidade estivesse cercada. A cidade não poderia, as pessoas não poderiam sair para revender os seus produtos em outros lugares. Ficavam ilhados ali. Porque Ezequias, ele não poderia sair da cidade para lutar contra o exército de Senaqueribe. A tática que ele usou era a tática de defesa. Quem está atacando é ele, nós vamos nos defender. Defendendo, nós atacaremos, mas nós não vamos abrir a guarda. Senaqueribe então manda um recado para Ezequias: você está confiando no Egito? Aquela cana quebrada que fura a mão daquele que apoia nela? Senaqueribe começa a tentar mostrar para o rei Ezequias que o rei estava só, que nenhum reino poderia ajudá-lo. Assim como o inimigo faz conosco muitas vezes, em meio a uma situação difícil, ele quer nos mostrar, ou quer dizer para nós que nós estamos sozinhos. Ninguém pode resolver seu problema, ninguém pode, irmão nenhum vai resolver seu problema, pai, mãe, ninguém vai resolver, patrão, ninguém vai resolver seu problema. Aí você pensa, Deus também não pode resolver teu problema, porque o Deus do fulano e do ciclano não resolveu o problema dele. Se lembra do fulano e do ciclano? Ele também é servo de Deus, ele também é crente. Ele não caiu? Ele não foi destruído? Senaqueribe começa a lançar para Ezequias exemplos que pudessem fazer com que ele desistisse, com que ele abrisse as portas do seu reino para o inimigo. E ele não consegue. Aí ele vai tentar outra tática. Você confia no Senhor, que o Senhor vai te livrar? Pois foi o Senhor que me enviou aqui para atacar o seu reino. O inimigo, além de tentar te causar medo, além de tentar fazer com que nós pensamos que estamos sozinhos, ele também quer nos enganar, querer mostrar para nós que o que está acontecendo com a gente é de Deus. Foi Deus que me enviou para atacar esse reino aqui, querendo trazer confusão. Por isso, muitas vezes, de onde nós menos esperamos, vem a voz do diabo.
Eu não sei se você sabe, mas o diabo também usa crente. Bom seria que nós não tivéssemos exemplos, né? Não, ele fica lá no estacionamento, quando termina o culto, não. Muitas vezes nós estamos esperando uma palavra de consolo, uma palavra de Deus, e vem o diabo. Quer um exemplo? Você procura um conselho, você está enfrentando um problema muito difícil, você procura um conselho, aí o irmão diz assim: você está nova, ele não te merece não, arruma outro. Vai ficar perdendo tempo com ela? Não, Deus tem algo melhor para a sua vida. Eu profetizo, em nome de Jesus, milagre da substituição. É Deus? Porque Deus não vai contra a sua palavra. Deus não é Deus de confusão. Deus, Ele não permite, Ele não aprova o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. O rei tenta desestimular Ezequias. Falhou. Então ele vai para o povo. Olha, ele vai tentar na vida do rei. Não conseguindo na vida do rei, ele vai tentar na vida dos súditos. O que o diabo não conseguir com você, ele vai tentar nas pessoas que estão próximas. E ele chegou ali fazendo para o povo falsas promessas. Olha, não deixe que o rei vos engane, dizendo que o Senhor irá livrá-los, porque não vai. Porque os deuses dos outros povos não os livraram das minhas mãos. Ninguém pode livrar vocês das minhas mãos. Olha para o reino de Sefarvaim. Ele começa a engrandecer o próprio poder. O diabo começa a fazer uma propaganda de si mesmo. Ele começa a se autopromover para que a gente olhe para ele e diz: meu Deus, não tem jeito, é um rolo compressor, não vai dar. Ele começa a tentar fazer isso para o povo, para que o povo passasse para o lado dele. Porque o que ele queria fazer? Ele queria entrar em Judá, ele queria levar o povo para a sua terra para ser trabalhador, para ser escravo, para que as mulheres de Judá pudessem servir os homens do seu reino, para que as crianças pudessem ser doutrinadas segundo a vontade dele. Aí ele mataria o rei e todos os seus descendentes para que não houvesse nenhuma resistência. Por último, ele destruiria os muros da cidade, e os muros eram destruídos por dentro, de dentro para fora. Os muros eram as últimas coisas a serem destruídas. Ele entra, destrói tudo lá dentro, escraviza. Por último, ele tira todas as defesas, todas as possíveis defesas. Existem pessoas que começam muito bem, servindo a Deus, fazendo a obra, disciplinado, obediente. De repente cai na mentira do diabo. Porque existem mentiras que rodam por aí. Existe o novo evangelho, que Paulo diz assim: olha, se alguém te pregar um novo evangelho, sai fora, diferente desse aqui que eu vos prego, que ele seja maldito, porque não existe outro evangelho. Mas estão querendo pregar outro evangelho, um evangelho facilitador, um evangelho em que Deus deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro, um evangelho em que a minha vontade, os meus desejos são mais importantes do que os desejos de Deus. Um evangelho em que a palavra, ela não é absoluta, ela é relativa. Não é assim, depende da cultura, depende
interpretação, teólogos surgiram, teólogos de Wikipédia, membros da igreja do YouTube e do blog, que acham que sabem muito porque viram alguma coisa, uma reportagem da internet. Pessoas que não leem a Bíblia, veem resumo, ouvem mensagens, pregações e pensam que estão aptos para sair aí difundindo um evangelho. É preciso que nós criemos muros ao redor da nossa vida, para que a gente não seja enganado por essas coisas. Senaqueribe não conseguiu enganar o povo. Não conseguiu enganar o povo, embora ele fizesse promessas, embora ele tentasse de todas as maneiras, ele não conseguiu enganar o povo. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: e o povo não lhe respondeu palavra alguma, porque Ezequias havia orientado ao povo para que não respondesse. Sabe por que o povo não respondeu? Porque o povo estava subordinado a uma liderança. Vou repetir para ficar gravado. O povo não respondeu ao rei inimigo, porque o povo estava subordinado a uma liderança. Porque o novo evangelho, ele prega que você é o Senhor de você mesmo. Pastor é homem de Deus? Eu também sou. Parece muito, não sei se é mera coincidência, parece muito com Datã e Abirão. Datã e Abirão lá na Bíblia, no tempo de Moisés. Parece com Miriam e Arão, que falaram assim: olha, Deus fala através de Moisés, Deus fala através de nós também, ele é profeta, eu também sou, e pá. Todo mundo sabe o que aconteceu. Parece muito com os nossos dias hoje. Não, você é homem de Deus, você é ungido, você foi chamado para vencer e conquistar. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Esse é o novo evangelho. Mas o povo não, o povo ficou calado. Porque o rei havia dito: não fale nada. As ameaças crescem. Era preciso que algo acontecesse. Ezequias então já tinha agido. Ele já tinha feito a parte dele. Os altares de adoração estavam restaurados. O culto estava organizado. As flechas já haviam sido feitas, as lanças afiadas, os escudos preparados, as espadas amoladas. Ezequias então pega a ameaça do inimigo e apresenta diante de Deus. Existe uma ordem aqui que a gente precisa entender. Porque muitas vezes a gente é cercado e o que a gente faz, a gente vai orar. Mas existem coisas que a gente poderia fazer. Olha, eu vou orar, vou ficar aqui orando. Não vou no culto, não, vou orar. Não vou evangelizar, vou orar. Para todo o meu ministério, não, estou em oração. Não é isso que orienta, não é isso que a Bíblia orienta, não. Nos momentos mais difíceis são os momentos que nós devemos fazer mais e melhor para o Senhor. Ezequias então vai orar e apresenta a causa diante de Deus. Senhor, está aqui, ó. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa vida passa a ser dele. E se a nossa vida passa a ser dele, os nossos problemas também passam a ser deles. Independente se você que causou o problema ou não, passa a ser dele. Agora ele vai resolver. Você vai fazer a sua parte e o Senhor vai fazer a parte dele. E o interessante é que Ezequias,
Ele nem imaginava o que Deus iria fazer, nem passava pela cabeça dele o que Deus iria fazer. Ele apresentou diante de Deus: Senhor, essas ameaças aqui são contra ti, são contra o teu povo, são contra o Senhor. Eu apresento diante de ti. É verdade que eles destruíram todo mundo. Ele não está dizendo que o inimigo é mentiroso. Ele está afirmando: é verdade que ele tem força, é verdade que ele tem poder, mas tu és todo poderoso. Porque os deuses dos povos vizinhos não puderam defender, porque na verdade não eram deuses de verdade, mas o Senhor é Deus de verdade. Ele então apresenta diante de Deus. Aí o profeta vai falar com o rei. O profeta vai falar com o rei. Assim direis a vosso amo. Assim diz o Senhor, versículo 6 do capítulo 37. Não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Olha só, versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Olha o que diz o Senhor no versículo 26. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre o que eu quis que fosses, que tu destruísse as cidades fortes, as reduziste a montões assolados. Por isso, os seus moradores com as mãos caídas andaram atemorizados e envergonhados. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Versículo 36. 35. Porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. Ezequias podia pensar que o Egito iria ajudar. Ele podia pensar que o rei da Síria iria mudar de ideia, ia ficar com medo. Mas ele não imaginava que Deus enviaria um anjo para matar todo o exército. Eles não lançaram uma flecha sequer em Judá. O povo de Judá não precisou lutar contra nenhum soldado de Senaqueribe. O Senhor destruiu todos os soldados do inimigo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Nossa vida não pode estar desprotegida, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós precisamos construir muros
ao redor da nossa vida, ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família. Nós precisamos reparar as brechas, buscar dentro de nós áreas da nossa vida que precisam ser transformadas e restauradas pelo Senhor. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos revele onde nós precisamos melhorar. O que nós precisamos para reconstruir os muros? Primeira coisa, nós precisamos de direção. Quando vai construir muro, você sabe exatamente o que você vai fazer, onde você vai colocar o muro, onde você começa, onde você termina. Tem que colocar no nível. Todo mundo sabe o que é nível, né? Tem que colocar no nível. Tem que colocar no lugar certo. É preciso fazer uma boa fundação para que o muro não caia, para que o muro se apoie sobre algo sólido. E nada mais sólido que uma vida de oração. Nada mais sólido que ter uma intimidade com Deus. Quanto mais a gente ora, mais a gente se torna íntimo de Deus. Escutei o pastor falando, o pastor que veio ano passado aqui, ele dizendo que no princípio as pessoas repreendiam ele, falando assim: isso é muito irreverente, você vai se referir ao Senhor, você se refere ao Senhor de você. Ele disse assim: isso é coisa de íntimo. Eu já tenho intimidade com Ele. Já chama Jesus de você. Intimidade com o Senhor. Pai, paizinho querido. E quanto mais a gente fala, foi falado isso aqui, quanto mais a gente fala com alguém, mais a gente se parece com Ele. Porque eu sou muito vigilante, senão eu estava falando igual gaúcho, igual Catarina, igual paulista. Eu vigio muito. Repreendo todos os dias. Não deixa, Senhor. Salva-me. Liberta-me. Uma vida de oração é algo muito importante para reconstruir muros. É uma fundação boa para levantar muros. E para levantar muros é preciso pedras, coisas sólidas, para que a gente crie uma estrutura inabalável. Nada mais sólido que a palavra. Se a palavra de Deus estiver em nós, dificilmente seremos enganados. As pessoas são enganadas porque vão atrás de homens, porque vão atrás de visões, porque vão atrás de revelações. Mas se nós estivermos firmados na palavra, o nosso muro não cai. A santidade vai fazer com que não haja brechas no nosso muro. Uma vida de oração e de palavra vai gerar em nós santidade. Porque santificação é um processo. Sempre está sendo gerado. Para que esse processo não pare, eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso estar em comunhão, eu preciso estar em oração, eu preciso estar adorando. A argamassa é preciso para colocar entre as pedras. Comunhão. Eu não posso ser servo de Deus sozinho. Vou servir a Deus na minha casa. Não, é preciso ter comunhão, é preciso estar entre os irmãos. E é preciso de água. Água na Bíblia representa o Espírito Santo de Deus. Sem Ele não tem evangelho. Sem Ele a oração não faz sentido. Sem Ele a adoração não faz sentido.
Eu quero convidar você nessa noite, se você precisa de uma oração, se você precisa de ajuda para reconstruir os seus muros, nós estamos aqui nessa noite para orar pela sua vida, porque existem coisas que não dá para fazer sozinho. Nós falamos no princípio de Neemias. Neemias não voltou para ajudar para reconstruir muro sozinho, não. Sozinho ele não conseguiria reconstruir nada. Ele precisou de envolver o povo para que o povo ajudasse a reconstruir os muros. Cada um reconstruiu na frente da sua casa. Todos, não obstante as dificuldades que surgiram no decorrer do caminho, em 52 dias os muros foram restaurados. Eu profetizo na sua vida que os muros que têm caído sobre a sua vida serão restaurados em nome de Jesus. Muros fortes serão feitos, muros sem brecha, sem falha. Pode vir aqui à frente, todos que querem receber oração, nós vamos orar. E Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele cumpriu na vida de Ezequias, no reino de Judá. E o Senhor vai trabalhar. Você não vai precisar levantar espada nem flecha. Deus vai agir na sua vida.